Fala nação, trazer aqui mais alguns debates sobre o jogo de ontem. Jogo que infelizmente a gente perdeu. O time jogou muito mal, sem meio de campo. Teve a estreia do Alcaraz aí, que estreou já com expulsão, mas quase fez um golaço também, assim que entrou no segundo tempo. Enfim, o time agora vai ter 10 dias para descansar, tentar recuperar alguns jogadores, né? Um deles é a Arrascaeta, que faz muita falta, e talvez na volta do futebol brasileiro contra o Bahia, Copa do Brasil, dia 12. Isso, dia 12. Talvez ele volte. É mais um reforço aí para o Mengão. Além da apresentação do Alexandro, do Plata, enfim. Vamos ver aqui a análise desse jogo de ontem e qual a programação do Flamengo para os próximos dias, beleza? Demorou? Se puder, já deixa o like, comenta aí, compartilha, isso ajuda bastante o canal a crescer, já é? Valeu, vamos pro vídeo. De Corinthians e Flamengo, o Flamengo teve até mais posse de bola, mas o Corinthians dominou os outros fundamentos ali, né? Em finalizações certas, também grandes chances, ações na área rival e posses recuperadas. O Corinthians teve números melhores. E do lado do Flamengo, Pedro Henrique Torre, qual a avaliação? A gente viu ali o Tite também na entrevista coletiva, muito nesse tom da autocrítica, de reconhecer como que o Flamengo saiu da Neoquímica Arena ontem. Tudo bem, Mari? Bom dia para você, bom dia, Bruno, bom dia a todo mundo. Pois é, o Flamengo saiu abalado, né? Porque perdeu bastante contato com a turma de cima, por mais agora que ainda tem aquele joguinho atrasado no bolso. O Flamengo, mesmo que vença, não sai do quarto lugar. Então perdeu bastante contato com a turma de cima, principalmente a atuação ontem foi muito abaixo na Neoquímica Arena, um local onde o Flamengo costumava se dar muito bem. Então o Flamengo colecionando fracassos em locais onde costumava pelo menos se dar bem. Allianz Parque, Estádio Newton Santos Engenhão e agora na Neoquímica Arena. Pesou bastante, alguns desfalques relevantes ainda, obviamente, a Arrascaeta não jogou, o De La Cruz. O Alcaraz estreou ontem, mas acabou já expulso naquele sururu no final que houve ali, né? Enfim, mostrando bastante ali uma característica já um tanto quanto a Argentina. O Flamengo tem mais reforços para apresentar essa semana, tentar recuperar essa turma durante a data FIFA, mas o fato é que ficou um sabor muito amargo em relação à apresentação de ontem da equipe na Neoquímica Arena. Mas agora é tentar recuperar a reapresentação quinta-feira no Ninho do Urubu, a apresentação de reforços, depois tem o Bahia pela Copa do Brasil, um Vasco e aí depois Libertadores. Então não tem muito descanso, vai ter que tentar voltar à ativa no Campeonato Brasileiro e brigar nas Copas, mas é um momento já que dá para dizer de pressão, porque nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo teve 3 derrotas, um empate e uma vitória, um aproveitamento aí de 26%, muito abaixo do que se espera mesmo com todos os desfalques. Ontem você coloca aí com todos os desfalques que o Flamengo tinha, era um time muito forte, até com o retorno do Pedro, dava para competir muito melhor na Neoquímica Arena, né? O Alcaraz contra o Corinthians foi assim, vai ter a apresentação dele. Ele falou, deixa que eu vou fazer isso antes. Ele já estreia, aí ele tem uma finalização, acaba recebendo muitos passes, né? O cara que... Primeira bola que ele pega é quase um golaço. Fez o gol. Passes realizados também quando ele esteve em campo, foi o terceiro com o melhor número, passes progressivos, rebatidas, expulso também, obrigado, galera. E aí vai ter a apresentação, então, do Alcaraz. Que já é isso, já chegou pra participar da coisa, né, Mari? Mas não foi exatamente, obviamente, a estreia que ele gostaria, principalmente com a expulsão. Não, muito, assim, pouquíssimo, né, pra gente conseguir avaliar. Sim. É um jogador muito importante, que tem qualidade, que provavelmente vai ajudar o Flamengo, mas numa estreia em que acho que ele que foi. Doido. É que eu tava pensando uma coisa aqui. Então guarda. Tá, Não guardei. perde. Tá, então tá bom. Mas que acho que até para a própria estreia ele merecia um pouco mais, né, da equipe, assim, de entrar num time que tivesse numa rotação ali em que ele pudesse sentir exatamente como é jogar pelo Flamengo. A gente falou bastante dessa questão da rotação também ontem, né, Marra? Como o Flamengo, de fato, nos últimos jogos não tem conseguido entrar em rotação máxima e acho que isso acaba sendo refletido no desempenho ruim que o Pedro contou pra gente aí nas últimas rodadas do Brasileiro. Sim, acaba sendo refletido certamente, né? Esse é o lance, né, Bruno? Que ele, com segundos, né,
ele quase faz o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Eu vou precisar de um suspiro para tossir. Pode tossir. Obrigado. Pronto, já tossi. Acontece, televisão ao vivo. Como diria aquele nosso amigo, quem sabe faz ao vivo. Eu não sei, mas faço ao vivo até hoje. Mas você começa a somar situações, né? Esses 5 jogos que o Pedro destacou, com percentual baixo, a classificação no campeonato, e eu sei, o Flamengo está vivo em 3 competições. O Flamengo pode ser campeão das 3 competições, coisa que ninguém nunca fez. Hoje não dá para apostar, mas isso pode acontecer. Mas ainda assim, já falei sobre isso aqui e repito. Ontem a gente ouviu o Fábio Mascheradian falando na entrevista coletiva, ouviu o Tite também, com todo o respeito que todos os outros clubes exigem e merecem. O Flamengo está a 3 pontos do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que foi melhorando na competição o seu elenco. Mas o Cruzeiro está acima, muito acima da média, eu sei. O Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo está hoje sem conseguir enxergar a liderança. O Flamengo vem desempenhando abaixo. O Flamengo tem um elenco que aqui agora, recentemente, a gente teve que elogiar, que ainda não tinha contratado ninguém na janela de transferências, porque aquele elenco bastou para o Flamengo não sofrer tanto com a Copa América. Agora já tem a gente correndo atrás da nossa opinião. Eu entendo que o Tite ficou muito tempo afastado do dia a dia, de trabalhar em clubes, e até ele merece uma readaptação, mas ainda assim está pálido o Flamengo, perto do Flamengo que eu esperava nessa altura do ano. E o que a torcida exige, né? E o que a torcida exige. A gente está em setembro. É. Entende, assim? Claro que é preciso ter paciência e entender o trabalho, entender a adaptação. É claro tudo isso. Mas, aí eu falei a comparação com o Cruzeiro. Aí eu vou olhar, e o Fortaleza? Entende, assim? Uhum. Você está falando de um nível de investimento completamente diferente. E, de novo, o Cruzeiro merece todo o nosso respeito pelo que tem feito. E o Fortaleza, todo o nosso respeito e mais alguns pontos pelo que tem feito. Mas o assunto é o Flamengo. O Flamengo está errado, tem algo errado. E quando a gente avalia, assim, já aconteceu muita coisa na temporada, né? Então, pegando um recorte um pouco mais recente, assim, falando ainda sobre essa mobilização, sobre como o Flamengo, ele não é que ele escolhe partidas, né, para impor ali a sua intensidade, mas como ele tem feito isso. Se você pensar nas Copas, por exemplo, ele recebe o Bolívar e ali não é um jogo legal, mas consegue um resultado interessante num 2-0 numa bola ali no final, né? Aí ele viaja lá na altitude, tem uma entrega interessante diante de todas as questões que a altitude te oferece ali para defender o resultado e a classificação. Aí ele faz um baita jogo contra o Palmeiras na ida de Copa do Brasil. A ida, sim. Aí ele não repete a mesma coisa, ou pelo menos perto do que ele fez. Então, assim, eu não sei se ele entende que o Campeonato Brasileiro ele vai ser muito difícil pelo que o Botafogo está apresentando e o Fortaleza também. E ele entende que Copas ele consegue pelo menos fazer um resultado ali, ou na ida ou na volta, e garantir a classificação. Ô Pedro, você acha que já vai existir essa divisão, assim, na temporada, como vimos em anos anteriores, agora no Flamengo, a partir da volta aí da data FIFA? Ah, Bruno, é difícil. Acho que é cedo ainda, sabia? Porque, mal ou bem, o Flamengo, se vencer o jogo, ainda fica ali, vamos dizer, a 3 pontos do Botafogo. E ainda tem bastante jogo pela frente, né? Então é muito difícil. E é sempre bom lembrar, gente, não tem como tirar do foco. Isso é ano de eleição e aí vai ser sempre uma exigência muito grande interna também, que o Flamengo dispute tudo até o fim. E o elenco vinha competindo bastante. Talvez ontem a grande reclamação dos torcedores tenha sido nesse sentido, que o Flamengo em alguns momentos deixou de competir no jogo contra o Corinthians, mas nas outras partidas sempre foi muito competitivo, por mais que não apresentasse um futebol digno do que se esperasse, convivesse com problemas físicos. Mas acho que o Flamengo vai brigar nas 3 frentes o quanto for possível e o quanto for necessário. Vai ser muito exigido por isso, até internamente. E acho que o Tite
nesse momento, já está entendendo que não foi uma simples derrota diante do Corinthians. Foi uma derrota que tinha todo um simbolismo também do retorno dele ao confronto com o Corinthians. Teve essa questão também de se descolar dos líderes. Vai passar um período longo agora de 10 dias com questionamentos aí do que o Flamengo pode melhorar ou não. Então é uma derrota que veio no momento, claro, nenhuma derrota veio num momento muito bom, mas é uma derrota que veio no momento que vai trazer uma pressão bem grande aí para a sequência da temporada, e o Flamengo vai ser exigido pelo brasileiro também. Não vai ter muita abertura para, vamos escolher as Copas agora, e se chegar num G4 tá muito bom. Acho que esse ano não vai ter muito essa abertura não, especialmente pelo que foi em 2023. Olha, para fazer a avaliação do Flamengo, o torcedor ele já cobra bastante. A gente aqui faz a avaliação diária para poder entender onde está certo, onde está errado, o que pode melhorar. Mas é óbvio que o barulho no Flamengo ele é muito grande na hora da crítica. Você, Bruno Vicari, também tem a posição de, às vezes, defender algo que está sendo feito? Porque você falou, não, Mari, eu tenho alguns pontos que eu acho que calma. Eu sou mais compreensivo com o atual momento do Flamengo. Por quê? Eu acho que o torcedor não deveria apedrejar o Tite como está apedrejando. Eu acho que ele pode questionar, avaliar como a gente está avaliando, como o próprio Tite falou ontem na entrevista, mas acho que o torcedor que hoje é tão crítico é o fla-centrista. Aquele que está olhando só para o Flamengo e não está vendo a dificuldade que as outras equipes também estão passando. O Palmeiras ele sofreu com muitos desfalques, já caiu em 2 Copas. O Atlético sofreu com muitos desfalques, já ficou distante do título do Campeonato Brasileiro. O São Paulo já tem desvantagem na Copa do Brasil, já está longe no Brasileiro. O Botafogo e o Fortaleza já caíram nas 2 Copas. Isso não é nenhuma opinião, é um fato. Hoje o Flamengo é o único que está vivo nas 3 competições. Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Caiu. Botafogo e Fortaleza. Isso, eles caíram. Em Não é Copas? É isso. Eles Cada um caíram em nas uma Copa. Copas. Isso, cada um em uma Copa. É que tem Libertadores ainda, né? Sim, mas os Caíram dois em caíram Copas. na Copa Caiu do em Brasil. Copas, sim, Nesse sim, sentido, os dois já perderam uma competição. Hoje é só o Flamengo que está nas 3. É claro que o desempenho poderia estar melhor, claro. Galo também. Mas não está brigando Mas não pelo está brigando. brasileiro. Não está brigando pelo título mais. não tá. O Corinthians ele não está brigando pelo título nas 3 competições. De jeito nenhum. Hoje é só o Flamengo que está. E é claro que o desempenho não está ao dos sonhos, mas eu acho que ele vai ter aí 10 dias agora para tentar recolocar a parte física no lugar. E aí, na minha opinião, ele deveria fazer o time do meio de semana e o time do final de semana. E o Flamengo tem elenco e tem pontuação para brigar em todas. Para manter o nível. Isso. Porque tem jogador para isso. Eu vejo assim. Mas o Tite ele falou sobre isso na coletiva também, né? Ele falou, a gente fez um jogo na Bolívia, a gente conseguiu a classificação, Claro. a gente está na... É claro que fez poderia ser resultado melhor. Na Copa do Brasil. Mas, gente, a temporada não tá fácil para ninguém. Tudo faz sentido. Mas se você observar mais de desempenho em campo, o Flamengo está rendendo menos. Eu acho que é Menos. sobre isso. Eu também acho. acho. Que, assim, eu entendo você. Mas eu acho você. que a sequência de jogos explica isso. Pode explicar, mas não acho que ela seja assim tão determinante nesse sentido, porque eu concordo com você e eu acho que essa parcela de torcedores, ela pode ser até a maioria, ela vai existir, ela vai continuar existindo e não necessariamente ela tem que ter um peso forte na hora da avaliação. Não. Assim, então, Eu acho que talvez o Tite... não falar com essa parcela da torcida. Eu acho que assim, dá para entender o momento e entendo também parte física, para mim pega muito no Flamengo. Mas eu acho que às vezes é também sobre atitude. Sim, mas eu acho que nem o Tite está Ontem satisfeito muito, né? com isso. E muito. Ontem muito. Exatamente. Eu acho que nem o Tite está satisfeito Claro, com isso. então, mas assim, Não é para estar. Mas aí talvez o Tite ele vá até a página 2 sobre isso. Porque a partir do momento que os jogadores estão em campo, é com eles. E não dá para esperar que o Tite chegue na entrevista coletiva e fale, competimos pouco, aquela bola a gente chega. Ele não vai falar isso. Ele não é o Renato. Ele não, O Renato no Grêmio Ele fala. não vai Renato falar fala. isso. E Mas outra, ontem ele falou da queda de intensidade. Falou. Ou seja, pode-se ler isso também. E tem essa coisa do ambiente, poxa, é difícil você jogar com o Corinthians, lá com o Corinthians nessa Não, claro, rotação. claro que é. Como pro próprio Flamengo é difícil jogar no Allianz Parque do jeito que o Palmeiras estava jogando. Como foi difícil pro Palmeiras enfrentar o Flamengo no Maracanã, Mas quando ele recebe o Bolívar, tem que ser menos difícil. poderia ser mais fácil. Entendeu? Quando verdade. ele joga contra o Amazonas, tem que ser menos difícil. É. Mas aí entra naquela coisa também, acho que do psicológico do jogador, de toda hora ter que estar com a rotação máxima e o cara... E não é tão fácil quanto parece. Não né? é. Sim, concordo. Também acho. Bom, mas agora é o seguinte, né? Ele tem 10 dias para recolocar a casa em ordem. Porque aí a exigência vai continuar, E mais do que... né? Ele sabe colocar a casa em ordem.
Ele já E provou esse principalmente tempo. descansar também, né? Isso, Recuperar seus descansar, jogadores nesse sentido. Pedro, Um tom um tanto quanto desanimador, por enquanto, com o Campeonato Brasileiro, Mari, Bruno, amigos, porque ficou complicado, né? Um pouquinho mais complicado a situação no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo estava sempre naquele pique da remada, como a gente chama, mas contava com aquele joguinho que ainda faltava, o jogo contra o Internacional, o jogo atrasado, mas agora mesmo que vença esse jogo atrasado, ele ainda fica em quarto lugar porque deixou os adversários darem uma galopada ali na frente, né? Por mais que o Fortaleza tenha perdido o confronto, mas o Botafogo venceu, então deu uma avançada, colocou 6 pontos na frente. O Palmeiras também venceu e agora com saldo de gols está bem na frente do Flamengo, além da pontuação. Então ficou uma situação mais complicada para Tite e companhia pensando em campeonato brasileiro. O São Paulo, por exemplo, poderia ter ultrapassado o Flamengo se tivesse vencido o Fluminense e ter tirado o rubro-negro do G4, passar toda essa data FIFA aí fora do G4. Mas fica ali em quarto lugar, uma situação do ano passado que já foi de muita pressão. O Flamengo ali defendendo o seu lugar na vaga direta da Libertadores, falava muito em título e agora tem que tentar juntar os cacos ali dessa derrota para o Corinthians, tentar recuperar todos os seus jogadores, os seus lesionados. Vai ter Gerson e Pedro na seleção brasileira, espero que eles voltem em plenas condições, porque são 3 dias de folga para o elenco agora. Na quinta-feira, reapresentação no Ninho do Urubu, aí vai ter a apresentação do Alcaraz, que já está suspenso para o clássico contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Depois apresenta também Alexandro, o Plata na próxima semana. Então o Flamengo tentando apresentar esses seus reforços para dar uma oxigenada no ambiente. E na quinta-feira da outra semana, dia 12, tem um confronto importante com o Bahia. Se empatar, vai à semifinal da Copa do Brasil. E aí, quem sabe, dar uma levantada no moral da rapaziada também. Mas foi um baque forte essa derrota para o Corinthians, um tanto quanto inesperada e uma atuação muito ruim dos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Sempre bom lembrar, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, 26% de aproveitamento, pessoal. Galera, realmente a sequência do Flamengo nesses últimos jogos não foi nada positivo. De 10 jogos, o Flamengo perdeu 5 jogos. É muito jogo, pô, é muita derrota. Enfim, vamos ver como o Tite e a comissão vai aproveitar esse tempo, né? Esses 10 dias aí de data FIFA. O repórter acabou falando aí que 3 dias são de folga, começa hoje, terça e quarta, quinta-feira o time se reapresenta. E a gente torce para no duelo contra o Bahia, a Arrascaeta tá de volta, quem sabe Dela Cruz. O Alcaraz provavelmente vai poder jogar, não sabemos o Alexandre, o Plata ainda, enfim. Vamos acompanhar aí diariamente até esse confronto, como o Flamengo vai se recuperar e torcer, né? Continuar torcendo, Mengão sempre, sempre confiante, sempre pensando no melhor para o nosso time. Já é, beleza? Valeu. Se puder, curte, comenta, compartilha aí, ajuda sempre a gente. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.